Olá, sejam bem-vindos ao canal. Você sabia que a única coisa que não podem tirar de você é o seu conhecimento? Sabendo disso, aproveite, instrua-se, aprenda o mais que você puder, pois por algum motivo este conhecimento irá lhe servir. Hoje estamos retornando com os capítulos 17 e 18 de Viagem na Eletricidade. Espero que vocês estejam aproveitando, retirando bastante conhecimentos dessa viagem. Vamos ao vídeo? O retorno do homem. Não que a gente goste muito de repetir as coisas, mas entre nossos alunos de altos estudos elétricos, ainda vejo alguns que não estavam aqui da última vez. Em um circuito elétrico elementar, há três grandezas essenciais, ligadas entre elas por uma lei, dita lei de Ohm. As fontes do gênero dessas que a gente encontra nas paredes fornecem uma tensão praticamente constante. U está fixo. Se diminuirmos R, I vai aumentar. E se aumentarmos R, I vai diminuir. Assim, à medida que acrescentamos resistências em série, a intensidade no circuito vai diminuir. Isso é normal, já que a resistência total, ou resistência equivalente, é igual à soma de cada uma das resistências. Caso contrário, você sabe que o Sr. Volta encontraria nos terminais de cada resistência uma certa tensão, que você poderia facilmente calcular. Mas, como diz o Sr. Ohm, o importante é saber que, caso a gente a some, encontraremos exatamente a tensão nos terminais da fonte. Primeira consequência da lei de Ohm. Em série, a soma das tensões dos terminais das resistências é igual à tensão nos terminais da fonte. Bem, mas com bastante frequência, e principalmente nas instalações das casas, as ligações são em paralelo, o que, no esquema, corresponde a isso aqui. A tensão nos terminais de cada resistência é a mesma. Nesse ponto estamos de acordo. Para começar, se houver apenas uma resistência no circuito, passará uma corrente grande I, que o Sr. Ampere poderia medir, mas que a gente poderia calcular com bastante facilidade também. Uma segunda resistência em paralelo vai deixar passar uma corrente I2 de modo que a intensidade total aumenta. Uma terceira resistência deixa passar uma corrente I3 e a fonte, boa garota, fornece sempre. Portanto, segunda consequência da lei de Ohm, em paralelo, a soma das intensidades em cada resistência é igual à intensidade total fornecida pela fonte. Então, é preciso que tudo isso esteja bem claro. Em série, a intensidade é a mesma em cada resistência, e a soma das tensões dos terminais é igual à tensão nos terminais da fonte. Em paralelo, é a tensão nos terminais que é a mesma, e a soma da intensidade é igual àquela que sai e volta da fonte. Se você entendeu isso, você entendeu quase tudo. Ah, sobrou uma última coisa. A resistência equivalente de várias resistências em paralelo é, claro, o valor da resistência única que deixará passar a mesma corrente total. Quanto mais resistência a gente acrescenta em paralelo, mais aumenta a corrente total. Portanto, o valor da resistência equivalente diminui. Ah, mas veja bem que não é a mesma coisa que há pouco. Elas não se juntam mais, nossas resistências. Então, o que elas fazem? Para isso, chamaremos nosso matemático de plantão. Caro matemático, três resistências em paralelo, de 100, 10 e 1 ohm, dá uma resistência equivalente a quanto? 0,9 ohms, aproximadamente. Ele tem razão.
pois, em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor das resistências. Como ele fez essa conta, nosso matemático? Ele se serviu do contrário. 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 é igual a 1 dividido pela resistência equivalente. Mas eu vejo alguém preocupado. O que fazer quando temos resistências que sejam metade em série, metade em paralelo? Isso não é mais complicado. A forma do contrário vai nos dar a resistência equivalente das duas resistências em paralelo. Essa resistência equivalente está, então, em série com a terceira. E aqui elas se juntam, pura e simplesmente, para dar a resistência total. Mas voltemos às fontes. Sr. Volta, por acaso suas pilhas de 1,5 V são fontes de tensão constante, como nossas tomadas de corrente? Veremos. Tensão nos terminais 1,5 volts. Perfeito. Agora, ligamos uma resistência de 1 ohm. Tensão nos terminais agora de 0,75 volts? Então, Sr. Volta, suas pilhas não são de boa qualidade? Elas são de boa qualidade sim. É preciso somente saber que as pilhas também têm uma certa resistência, dita resistência interna. Elas têm esse direito. Quando você liga sua resistência, isso equivale a esse circuito aqui. Circuito série, você notará. E, supondo que a resistência interna da pilha seja de 1 ohm, ela também, em sua resistência, você não terá nada além da metade da tensão. E eis porque sua pilha muda. Eu quero dizer, ela não é uma fonte de tensão constante. Obrigado, Sr. Volta. E é o Sr. Ohm, novamente, que vai tirar a conclusão disso tudo. Todo gerador é caracterizado por duas coisas: sua força eletromotriz E sua resistência interna R. Logo que ela fornece uma corrente I, e a tensão em seus terminais é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna. Ainda é a lei de Ohm, mas a chamamos de lei de Ohm generalizada. Parabéns, Sr. Ohms. Assim, graças ao General Ohm e às suas astúcias em eletricidade, a gente continua se encontrando por aqui. A eletricidade em sanduíche. Em nosso circuito elementar, além do gerador de tensão e da resistência, podemos inserir outros elementos, como bobina e capacitor. Sem bagunça, por favor. Isso aqui é um curso de alta eletricidade. Então, o que é exatamente um capacitor? Suponha que você tenha duas finas folhas de metal, que você coloque uma em frente à outra e que você ligue dessa forma sobre sua fonte de tensão. Aquela conectada em mais vai perder elétrons, quer dizer que ela vai carregar positivamente. A outra, ao contrário, vai recuperar elétrons, ela vai se carregar negativamente. Isso para ao final de um certo tempo, e dizemos que o capacitor está carregado. Os elétrons, de um lado, adorariam passar para o outro lado, mas não há condutor. Eles não podem passar. Mesmo assim, para dissuadi-los totalmente, eu coloco entre eles um isolante muito melhor que o ar, e que em termos técnicos chamamos de dielétrico. Um capacitor é, portanto, um sanduíche de dielétrico, entre duas fatias metálicas, frequentemente em rolo, para que ocupe menos espaço. No cotidiano, ele se parece com isso. Mas, você diria, onde está o interesse em colocar em um circuito coisas que vão impedir a corrente de passar? Impedir a corrente de passar? É preciso ver isso. Pois quando eu fecho o meu circuito sobre a fonte, o capacitor vai se carregar. De um lado, há elétrons que chegam. Do outro, uma quantidade igual de elétrons que partem. Está certo que os elétrons não passam pelo capacitor, mas eles passam firmes e fortes pelo resto do circuito, o que faz uma corrente elétrica, que por convenção representaremos por uma flecha, no sentido inverso dos elétrons. Corrente que vai diminuir até que o capacitor esteja carregado ao máximo.
Nesse momento, se desligamos a fonte de tensão e fechamos o circuito desta forma aqui, os elétrons, super felizes por encontrarem um caminho, vão se precipitar. Isso refaz a corrente elétrica, mas no outro sentido. Corrente esta que vai diminuir até que o capacitor esteja descarregado. E poderemos recomeçar. Mas quanto tempo o nosso capacitor leva para se carregar e para se descarregar? Com um relógio não é muito fácil de ver, mas nossas flechas de intensidade foram especialmente elaboradas para desenhar as curvas. Assim, no momento da carga, ela desenhará isso aqui. No momento da descarga, a corrente vai do outro sentido e ela desenhará isso aqui. O tempo que um capacitor leva para se carregar e se descarregar depende da resistência em série no circuito, mas depende também do que chamamos de capacitância do capacitor. É, de um certo modo, a quantidade de elétrons que ele é capaz de armazenar de um lado e de perder do outro. E essa capacidade é proporcional à superfície das duas folhas de metal do meu sanduíche, chamadas de armaduras. Ela depende também da espessura do dielétrico e de sua natureza. Essa capacidade do capacitor se exprime em Faraday, ou microfarad, que vem do nome Michel Faraday, o charmoso rapaz que a domou. Vimos como variar a corrente. Vejamos agora como variar a tensão nos terminais do capacitor. Quando o circuito está aberto e o capacitor descarregado, a tensão é nula, evidentemente. Assim que o capacitor é carregado, a corrente não passa mais. A tensão é máxima e igual àquela da fonte. Como você pode ver, corrente e tensão não variam de forma alguma ao mesmo tempo. O máximo de corrente intervém sempre antes do máximo de tensão. Nos terminais do capacitor, a corrente máxima está na frente da tensão máxima. Mas falaremos disso depois. Assim, podemos dizer que o capacitor, assim como sua companheira bobina, um pouco de seriedade, por favor. Enfim, como eu dizia, que o capacitor é um senhor que se interessa às variações. Ou quando a tensão da fonte varia bruscamente, como em nossas experiências, ou, sobretudo, quando temos que usar uma fonte alternada, que é o caso, muito frequentemente na vida cotidiana. Venho agradecer a todos pelo apoio, pela colaboração. Espero que estejam gostando do nosso produto. E nos ajude, fortaleça nosso canal. Inscreva-se, clique no sininho para quando tivermos novos vídeos você seja avisado. Compartilhe com seus colegas e amigos. Se forem inimigos, compartilhe também. Agradecemos muito pelo seu apoio. Dê o seu like. Demonstre para a gente se você está gostando ou não. Estaremos trabalhando para que possamos ter materiais novos e com uma constância maior. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.